não foi a pergunta. Existe uma pessoa, um indivíduo vivo no barco, sim. Tem muita gente respirando no barco. Uma nova gravação de áudio do caso de Nolan Wells captura o caos na água no dia em que o jovem de 18 anos desapareceu perto de Horn Island, no Mississippi, e agora estamos ouvindo a chamado de socorro desesperado. A United Cajun Navy também está rebatendo o advogado Ben Crump sobre uma alegação importante, e também há essa decisão dos promotores de manter uma peça-chave de evidência em sigilo por enquanto, o que diz muito sobre para onde essa investigação pode caminhar. Eu vou detalhar cada novo desdobramento dessa história. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Ok, estamos de volta com muito mais que aconteceu desde a última vez que atualizamos vocês sobre o caso de Nolan Wells. Acho que da última vez que falamos foi quando os resultados daquela autópsia independente foram divulgados, que, aliás, mostraram que não puderam descartar a possibilidade de crime. Isso faz a família de Nolan seguir exigindo respostas. Ainda aguardamos o exame médico do estado e os relatórios toxicológicos. Mas, por enquanto, o que temos? Temos um novo áudio que foi divulgado pelo Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi, e ele nos dá uma ideia do caos que estava acontecendo na água naquele fatídico dia 4 de julho. Um dos primeiros áudios que estamos ouvindo daquele dia captura o que parecem ser os momentos de desespero quando um barco em que Nolan possivelmente estava naquele dia, que estava ligado a esse grupo, começou a encher de água. Ligação completa. Vamos analisar para você. Primeiro, ouça isso. Ei, estamos na ponta oeste de Horn e nossa bomba de porão parou de funcionar. Estamos indo para o fundo. Estamos afundando. Vocês podem vir, por favor? Sim, até onde a água já subiu, senhor. Está subindo. Estamos afundando. Não sei, estamos indo para o fundo. Então, é disso que eu estava falando. Esse é o som do que parece ser pânico enquanto o barco estava enchendo de água. Mas tem uma coisa que estamos tentando descobrir. Onde estava Nolan Wells? Onde estava Nolan Wells quando isso estava acontecendo? Ele estava no barco ou já tinha saído da ilha? Não sabemos. Ainda tentamos preencher uma das muitas lacunas na linha do tempo. E o que ouvimos é só uma peça desse grande quebra-cabeça. Agora, os amigos de Nolan falam. Vamos relatar o que disseram nessas entrevistas. A United Cajun Navy também participou das buscas por Nolan. Eles estão rebatendo ao advogado Ben Crump, que representa a família de Nolan Wells. Eles contestam um detalhe importante e fazem uma afirmação chocante sobre o que de fato discutiram. O que eles não discutiram. O promotor distrital está planejando uma ação que vai mudar quando teremos acesso aos resultados da autópsia do estado. Muita coisa acontecendo, quero comentar tudo. Mas antes, deixe-me garantir que todo mundo está por dentro disso, caso você não esteja acompanhando o caso desde o início. Então, estamos falando sobre Nolan Wells, de 18 anos. Ele era de Ocean Spring, Mississippi. Era universitário e jogador de futebol americano. No dia 4 de julho, ele foi com um grupo de amigos para Horn Island. É uma ilha barreira na costa do Mississippi. É realmente isolada, não há nenhum tipo de empreendimento comercial ou algo assim. Foram lá para comemorar. Em algum momento, ele desapareceu. Ele foi dado como desaparecido naquela noite. Iniciaram uma busca em grande escala. E então, 2 dias depois, em 6 de julho, o corpo dele foi encontrado na ilha. Mas o que aconteceu com ele? Essa ainda é a questão central, uma pergunta que ninguém, ao menos publicamente, parece conseguir responder ou respondeu. A autópsia independente da família indicou causa e modo da morte de Nolan como indeterminados. E lembre-se, a família aparentemente desconfiava das autoridades, ou estava suspeitando, ou talvez criticando o fato de que as primeiras impressões sobre o que aconteceu com Nolan indicavam que não havia indícios de crime. Isso parecia ser um afogamento acidental. Eles pareciam querer mais respostas ou uma segunda opinião. Por isso, contrataram Ben Crump. Eles pediram uma autópsia independente. E esse patologista descobriu que partes do corpo de Nolan, incluindo partes do pescoço e da garganta, haviam sido removidas pelo médico legista do estado, porque o médico legista do estado fez a primeira autópsia. Novamente, não temos os resultados. Então, isso já havia sido removido pelo médico legista do estado antes que essa segunda autópsia pudesse ser feita. Esse segundo patologista não conseguiu determinar se havia lesão ou trauma no pescoço. Isso gera perguntas sem resposta e questiona se o médico legista do estado está fazendo mais testes nesses componentes. O médico legista estadual pode confirmar que houve trauma. Que isso foi afogamento acidental ou não. Talvez seja difícil saber se foi acidental ou não, dadas as condições de muita água. Além disso, há a descoloração vermelha na parte de trás da cabeça, como mencionamos antes. Segundo especialistas com quem falei, isso pode ser devido à decomposição. Pode ser lesão contundente antes da morte, pois a doutora Natalie Rutherford disse que o corpo não apresenta hematomas assim após o óbito. Vamos analisar o que estamos descobrindo. Alguma novidade?
O Departamento de Recursos do Mississippi divulgou a gravação de um chamado de socorro feito em 4 de julho de um barco perto da ilha Horn, no qual acreditamos que Nolan esteve em algum momento naquele dia. Não sabemos quem fez a ligação, mas ela mostra o que ocorreu na água naquele dia, com o barco afundando e as crianças em pânico. E, novamente, onde está Nolan? Antes de tocar o áudio, só quero que você tenha algo em mente. Eu vi isso primeiro com Charles Lebo do TMZ. Basicamente, ele disse que está rolando uma conversa online de que nesse áudio, ao fundo, talvez dê até para ouvir, ele está morto? Nolan, meu Deus. Muito difícil de entender. Eu deixo para você. Deixe-me apenas tocar isso. Não sei se vai fazer parte de uma conversa, mas aqui está. Assistente Tito, Vicky. Aqui é a Vicky, como posso ajudar? E fora isso, todos a bordo estão bem de saúde? Sim, todo mundo está comentando sobre isso. Sim, todo mundo está bem. Tudo certo. Precisa da guarda costeira do Zéu? O quê? Precisa da guarda costeira do Zéu? Nós não precisamos disso. Tudo bem, tudo certo. Você tem suas coordenadas de GPS? Deixe-me dar uma olhada. 672. Certo, minhas coordenadas são 30 graus, 14.6, 84 norte e 88 graus, 46.79 oeste. Certo, quantos adultos e crianças a bordo? Não há escolha. Então, há alguém a bordo? Quantos adultos, senhor? Essa foi a pergunta. Melhor pular e tirar o bujão enquanto vai. Olá, senhor. Alô? Sim, só preciso que você responda. Responda a estas perguntas para que eu possa te passar para a capitã. Ok, Quantos o que está adultos há a acontecendo? O que bordo? foi? Não há nenhum adulto a bordo. Ninguém está a bordo do barco. Não. Tudo bem. Ninguém aqui está acima dos 21 anos. Senhor, essa não foi a pergunta. Existe uma pessoa, um indivíduo vivo no barco? Sim, há muitas pessoas respirando no barco. Tudo bem. Quantas pessoas, senhor? Tipo 7. O operador então transfere a ligação para um capitão. Ok, tudo bem. Eu acabei de falar ao telefone com o avô dele, que eu acho que é o dono do barco. E ele... Sim, ele disse. Ok. Literalmente quer dizer, acabei de encerrar a ligação com ele. Ele disse que eles não precisam de ajuda agora, mas se algo mudar, ele vai me ligar de volta. Então, estou supondo que eles já devem ter resolvido porque foi isso que ele disse. Eles estavam em pânico e o barco deles não estava funcionando direito. Agora, como eu disse antes, nós não sabemos exatamente onde Nolan estava nesse momento, mas de acordo com uma reportagem da WLOX, esse pedido de socorro foi feito por volta das 16 horas. Segundo o departamento do xerife do condado de Jackson e outros relatos, Nolan aparentemente foi visto pela última vez por volta das 15 horas. Isso faz com que a ligação tenha ocorrido cerca de 1 hora após ele ter sido visto pela última vez. Vou falar sobre o que ocorreu desde a coletiva de imprensa. Se você viu o episódio anterior, você deve se lembrar que falamos sobre esse momento, esse grande detalhe que o advogado Ben Crump compartilhou sobre como Nolan foi encontrado. A United Cajun Navy foi muito aberta. O fato de eles terem nos contado, não ouvimos de nenhum dos oficiais locais que Nolan foi encontrado de bruços, totalmente vestido. Bem, isso é significativo para nós, porque da última vez que o vimos nos vídeos, ele estava sem camisa. Então, em que momento ele colocou a camisa? Alguém viu alguma coisa? Alguém sabe de alguma coisa? Havia quase 300, 400 pessoas. Alguém sabe de alguma coisa? Momento importante, pois se isso estiver ligado a isso... Lembra daquele vídeo divulgado poucos dias antes da coletiva? Esse vídeo foi obtido e publicado pela TMZ. Gravado em 4 de julho às 14 horas e 23, pouco menos de 40 minutos, antes de Nolan ser visto pela última vez. Parece mostrar um indivíduo, um homem, a quem diga que poderia ser Nolan, vestindo uma bermuda de banho azul e sem camisa. E lembramos que havia uma foto de Nolan Wells daquele dia, usando essa bermuda com os amigos dele. Então, Crump estava levantando a questão se alguém viu algo no intervalo em que ele estava sem camisa, como aqui, se for ele, e, supostamente, como ele afirma, depois ele estava totalmente vestido. O problema é o seguinte, a United Cajun Navy afirma que nunca disse ao Crump que ele estava totalmente vestido e contesta sua declaração inicial. Agora, estão indo atrás dele. Em 26 de julho, publicaram no X... O advogado Crump mentiu sobre a UCN? Sim, ele disse que a UCN nos disse que Nolan estava totalmente vestido. Não é verdade. Nunca conversamos com Crump e certamente não dissemos nada parecido para os pais.
Agora fica um pouco confuso, pois a afirmação de que ele estava totalmente vestido não veio de Ben Crump, mas sim do presidente da United Cajun Navy. Todd Terrell participou de um episódio do programa Crime Stories with Nancy Grace em 20 de julho e respondeu que sim a uma pergunta sobre Nolan estar totalmente vestido. Mas Terrell aparentemente depois se corrigiu, dizendo que Nolan estava vestido, ou seja, ele não estava nu, ele estava usando uma bermuda de banho e que sim ele deveria ter sido mais claro. A Cajun Navy mencionou em uma postagem no X, o presidente da UCN foi tirado de contexto em uma entrevista? Sim, para ele, estar totalmente vestido era só não estar nu e usar bermuda de banho. Não importava o que os outros pensavam, apenas o que Todd queria dizer, já que a fala era dele. O ponto principal é que Nolan estava usando apenas bermuda de banho quando foi encontrado. Esse é um fato que não pode ser refutado. Isso é uma distração criada para tirar o foco desse erro na coletiva de imprensa. Esse é o conflito com a United Cajun Navy. Agora quero destacar as figuras-chave do caso que estão se manifestando publicamente. Os supostos amigos de Nolan. Eles concederam longas entrevistas ao comentarista conservador Brandon Tatum no programa Officer Tatum Show. O que dizem adiciona mais camadas a isso. Por exemplo, primeiro, Trayston Shepard, considerado um dos melhores amigos de Nolan. No entanto, há comentários de que a família de Nolan pode ter contestado isso publicamente. Veja o que ele disse ao oficial Tatum. Ele comentou sobre quando soube que encontraram o corpo de Nolan dizendo, abre aspas, eu estava abastecendo nosso barco às 6. Me disseram que eles estavam levando outro barco para Chandelier às 7. Então coloquei meu barco de volta no elevador para barcos e fui ao McDonald's. E então recebi a notícia, depois que saí do McDonald's, de que o corpo dele havia sido encontrado. Ele diz que não teve nada a ver com a morte de Nolan e que tem vivido com culpa desde então, dizendo, abre aspas, eu me culpo toda noite quando deito. Me culpo sempre que penso nisso. Acho que se eu não estivesse bebendo ou envolvido naquela briga, que nem envolvia Nolan, talvez fosse diferente. Mas envolvendo ele, talvez eu pudesse ter feito algo. Talvez eu dissesse ao Nolan, ei, não vai com ela, volta com a gente. Talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Então, sim, ele está falando sobre essa altercação que ele diz que aconteceu na ilha. Essa aparente briga com um estranho que ficou tão intensa que ele afirma que o tio dele fez ele voltar para o barco e ir embora. Quanto ao comentário sobre a garota, é interessante porque ele diz que foi a última coisa que falou para Nolan naquele dia. Tudo bem, cara, eu te amo. Até mais. Fico feliz por ter falado isso. Eu estava um pouco sob efeito, e provavelmente foi por isso que eu disse isso na hora. Só, sabe, ficando todo carinhoso, mas estou em paz. Eu disse isso. Outro amigo, Warren Hudson, também falou e foi entrevistado. Mencionou o telefone, as chaves e a noite em que tudo desmoronou. Hudson disse que estavam numa situação de emergência e precisavam sair rápido, por isso queriam que Nolan subisse no barco. E ele disse, abre aspas, Nolan, entra na pente do barco, sobe no barco. E Nolan respondeu, não, fico aqui fora. Agora, toda essa discussão sobre se Nolan ficou na ilha para conversar com uma garota, a família do Nolan indicou desde o começo que seria muito estranho ele deixar os amigos, e isso também é importante. Segundo a People, a mãe de Nolan, Christine Wansley, contou ao The Griot em entrevista semanas atrás que essa jovem com quem o Nolan aparentemente estava conversando entrou em contato com ela. Ela disse na entrevista, abre aspas, ela realmente entrou em contato comigo inicialmente, basicamente dizendo que foi uma situação do tipo, oi e tchau. Então não está totalmente claro, ele seguiu essa garota? Quanto tempo eles ficaram juntos? Quanto tempo eles ficaram conversando? E olha, um dos maiores pontos fora da curva em tudo isso, o motivo pelo qual as pessoas têm tantas perguntas, é que não importa o que tenha acontecido com Nolan. Ninguém viu nada. Ninguém viu ele se afogar, se for o caso. Agora, olha, a gente não sabe exatamente o que está sendo dito para as autoridades, o que está sendo dito para Ben Crump e sua equipe, mas essa é uma grande questão. Então é aí que o telefone entra, certo? A família de Nolan manifestou preocupação com o conteúdo sendo apagado. E lembre-se, o telefone foi deixado no barco, aparentemente. A família indicou que usou um aplicativo Life 360 para localizar o telefone de Nolan e então eles pegaram o aparelho com os amigos dele. Mas eles também disseram que acharam estranho ele ter deixado o telefone para trás se ele estava planejando ficar na ilha. Hudson afirmou, não havia motivo para mexer no telefone de Nolan. Ninguém tocou nele. Ninguém tocou no telefone dele até ele ser levado do barco ao caminhão. Ninguém tem a senha do Nolan para acessar e apagar algo do telefone dele. Não havia razão para apagar, não temos nada a esconder. Houve uma conversa sobre ele não levar o telefone, já que vocês entrariam na água salgada, algo comum em passeios de barco. Hudson também esclareceu a cronologia, porque a última vez que ele afirma ter visto Nolan foi por volta das 3 da tarde do dia 4 de julho. Ele disse que viu Nolan na água com uma garota, relatou. Olhei para Nolan, ele balançava a cabeça rindo e falei, você é maluco. Agora, Shepard e Hudson negaram o envolvimento na morte de Nolan. Certo.
Quero comentar agora outra grande atualização que está afetando a investigação. Na semana passada, a promotora Angel Myers McElrath fez um anúncio confirmando o laudo oficial da autópsia do Estado. Está sendo avaliado. Não será divulgado ao público até que um grande júri o analise. Isso é significativo. Um grande júri está sendo convocado para determinar se acusações criminais são justificadas. E a promotora deixou isso claro ao falar com a WWLOX, dizendo, abre aspas, toda morte no condado, exceto aquelas por causas naturais e acidentes de carro não criminosos, é apresentada ao grande júri. Poucos sabem que sempre lidamos assim com investigações de mortes em minha carreira. Ela também disse que o escritório dela está conduzindo a investigação da mesma forma que todas as outras, dizendo à WLOX que a pressão por respostas não muda o que o trabalho exige. Nossa responsabilidade com o Nolan e com nossa comunidade é concluir essa investigação de forma completa e cuidadosa, sem concessões, sustentada por evidências e merecedora da confiança das pessoas a quem servimos. Nossa cautela ao comunicar fatos e evidências não visa esconder a verdade do público. É um esforço para proteger a integridade desta investigação e do processo do grande júri. Faz sentido, pois se há informações circulando, isso pode afetar os relatos de outras testemunhas, o depoimento das testemunhas. Eles poderiam mudar a narrativa de alguma forma? Isso poderia afetar os possíveis jurados do grande júri que serão selecionados? Você quer manter tudo o mais sigiloso possível enquanto a investigação estiver em andamento. Agora, ela também abordou a enxurrada de desinformação que tem circulado online, dizendo, abre aspas, ao sacrificar a integridade do processo para responder às perguntas de hoje, podemos minar a confiança nas respostas futuras. É o seguinte, o promotor afirma que é padrão. A família de Nolan ficou frustrada com a falta de transparência desde o início. Eles pediram para que as autoridades locais fossem mais transparentes. Deixaram claro que não confiam que a investigação esteja sendo conduzida corretamente. E quanto à data em que o grande júri será convocado, o promotor não informou. Então, por enquanto, estamos esperando para ver o que acontece a seguir. Acompanhamos isso desde o início. Seguiremos acompanhando para garantir que essa família tenha as respostas necessárias. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem podcasts. Também estamos no Peacock da NBC. Para me seguir, X, Instagram e meu programa na News Nation, Jesse Weber Live. De segunda a sexta, às 23 horas horário do leste do Zimbábue. Até a próxima, pessoal!